Bom, hoje vamos falar um pouco sobre Kubernetes. Dividimos nossa apresentação da seguinte forma: contextualização, onde eu vou contextualizar alguns assuntos para melhor entendimento da apresentação, o que é Kubernetes, história do Kubernetes, por que foi criado, conceitos fundamentais, arquitetura e mostrar um pouquinho do Kubernetes na prática. Bom, para entendermos o que é Kubernetes, precisamos primeiro entender o que é virtualização de containers e o que é um container. Um container, ele seria um software onde o código de aplicação ele é empacotado com todas as suas bibliotecas e dependências. Assim, garantindo que possa ser executado em qualquer ambiente, como data centers, um computador ou em nuvem mesmo. A virtualização de container é diferente da virtualização de máquinas, que virtualiza o hardware físico e exige um sistema operacional convidado. Os containers eles funcionam com processos isolados, rodam diretamente sobre um sistema operacional e o kernel, tipo um sistema operacional subjacente, já existente, o que torna mais leve e mais rápido, já que consome menos recursos de memória e o CPU. É importante destacar que cada container é executado em um ambiente isolado, ou seja, ele possui sua própria rede, o seu próprio espaço de processamento, sem interferir em um outro container. Vou comentar um pouquinho também o que é o Docker. Mas para contextualizar mesmo, que a gente vai citar um pouquinho o Docker durante a apresentação. O Docker ele seria uma plataforma que cria, distribui e executa alguns containers de forma individual. O que é Kubernetes? O Kubernetes é um orquestrador de container muito utilizado atualmente. Ele é considerado padrão de mercado quando se trata de hospedagem de aplicações em containers, principalmente em nuvem. Seu uso torna possível garantir alta disponibilidade e escalabilidade de forma simples e eficaz. Como assim orquestrador de containers? Eu vou explicar de uma forma um pouco menos técnica, só para ficar um pouco mais palpável a explicação. Imagine que cada parte do nosso aplicativo é uma caixa de transporte, que seria o nosso container. Em vez de gerenciar cada caixa individualmente, o Kubernetes funciona como um sistema de gerenciamento de frota, que garante que todos os navios, que seriam os servidores, estejam carregados corretamente, que as caixas cheguem ao destino e que, se algum navio tiver algum problema, ele automaticamente realoca a carga para outro, sem interrupção. Agora eu vou falar um pouquinho da história do Kubernetes, que a gente falou que é o Kubernetes, né? Mas é bom a gente entender de onde veio o Kubernetes, de onde surgiu. O Kubernetes ele é derivado do Borg. O Borg seria o primeiro sistema unificado de gerenciamento de containers da Google. Foi desenvolvido entre o ano 2003 e 2004, a qual serviu como base para o desenvolvimento do Kubernetes. O Kubernetes ele foi criado em 2013 mesmo, né? Ele foi idealizado por 3 engenheiros, o Craig McCulloch, o Joey Beda e o Brandon Burns. O objetivo desse projeto era levar, né, a experiência interna desse gerenciamento de containers da Google para a nuvem e para uma grande escala, né, para uma escala um pouco maior. E também isso permitindo que o Google competisse com a Amazon, essas grandes empresas da época, né, do começo da computação. O Google abriu o código do Kubernetes em 2014, lançando com uma versão de código aberto do Borg, né? O projeto ele foi concebido com um foco na experiência de desenvolvedores, criando aplicações para rodar em cluster. E até a própria Docker acabou se tornando um membro da comunidade do Kubernetes, né, utilizando esse código aberto. Porém, em 2015, o Google ele acabou doando o projeto para Cloud Native Compute Foundation, que seria uma organização de fins lucrativos, parte da Linux, a qual a missão seria tornar a computação nativa em nuvem onipresente. E atualmente ele é o segundo maior projeto de código aberto do mundo, sendo líder de mercado e com uma comunidade de colaboradores sempre crescendo e aumentando. Por que foi criado? Ele foi criado para facilitar o gerenciamento de container, tendo em vista que um grande problema que se encontrou no Docker foi a limitação de containerização em escala. Foi basicamente a dificuldade que o Docker teve em gerenciar um grande número de containers e aplicações usando só os seus recursos.
como o gerenciamento de container era separado e cada desenvolvimento era empacotado de maneira manual, se viu a necessidade de um sistema de gerenciamento, já que havia dificuldade de automatização e ausência de gerenciamento. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais do Kubernetes, ok? Então, o primeiro conceito fundamental que a gente tem aí é a imutabilidade. A ideia central da imutabilidade é, uma vez criado, não se altera, se substitui. Então, no Kubernetes, isso se aplica principalmente às imagens de container. Então, quando você cria uma imagem, ela deve apresentar um estado final e estável de aplicação. Em vez de editar uma imagem existente, você cria uma nova versão. Isso evita erros de ambiente, inconsistências e gambiarras manuais no servidor. Por que a imutabilidade ela é importante? Porque ela garante reprodutibilidade, então um pod ele executa exatamente o mesmo código sempre, facilita o rollback, então se algo der errado, ele vai voltar para a imagem anterior. E também evita configurações secretas, que só existiam em um ambiente e quebravam em outro. Agora, o próximo conceito é a configuração declarativa. No Kubernetes, você não diz como fazer, mas sim o que você quer fazer. Então, por exemplo, você não vai chegar e vai falar, crie 3 pods. Não, você só fala, quero sempre 3 réplicas. E o Kubernetes ele vai se encarregar do resto. As vantagens da configuração declarativa é que reduz erros humanos, facilita o versionamento da infraestrutura, permite automação nativa e facilita auditoria e consistência. Agora, vamos falar sobre os sistemas autorreparáveis. O Kubernetes é projetado para nunca deixar o seu sistema fora do ar. Então, ele monitora continuamente a saúde dos pods, a resposta dos containers, a comunicação entre os componentes. E toma ações automáticas como reiniciar um container que travou, substituir um pod que foi corrompido ou até mesmo criar um pod novo se um node morrer, entre outras coisas. Esse comportamento, ele reduz o tempo de inatividade, a dependência da intervenção humana e o impacto de falhas inesperadas. Inclusive, os sistemas autorreparáveis é um dos pilares que tornam o Kubernetes tão confiável. Agora, vamos falar sobre a escalabilidade. O Kubernetes, ele facilita o ajuste do tamanho da aplicação conforme a demanda. Então, por exemplo, se o tráfego aumentar, o Kubernetes ele vai criar mais réplicas. Se o tráfego cair, o Kubernetes vai reduzir automaticamente. Se um node falhar, o Kubernetes vai distribuir as cargas automaticamente. E por aí vai. Como você pode escalar? Você pode escalar manualmente, alterando o número de réplicas, ou você também pode escalar automaticamente, usando o HPA. Então agora, vamos falar um pouquinho da arquitetura do Kubernetes. O que é importante a gente saber? Que a arquitetura do Kubernetes ela é dividida em 2 partes principais, o Control Plane e o Data Plane. O Control Plane ele vai ser basicamente o cérebro do Kubernetes. É ali que é tomado várias decisões, é feito monitoramento, planejamento e etc., para manter o estado desejado do cluster. Já o data plane, ele é mais o corpo. Então, é ali que acontece a execução das coisas, é ali que acontece a prática. Tudo que o control plane passar para o data plane, ele vai executar. Então, vamos falar agora sobre o control plane. Então, a gente tem aí o etcd. O etcd, ele não é nada mais nada menos que o banco de dados oficial do Kubernetes. Então, é ali que é armazenado todo o estado do cluster, certo? Ele é um database do tipo chave-valor e como ele funciona completamente igual a um banco de dados, até porque ele é um banco de dados, a partir do momento que o etcd parar, todo o nosso sistema ele também vai parar.
ok? Então, o próximo que a gente tem aí é o API Server. O API Server, ele é o ponto central de comunicação do Kubernetes. Ele é como se fosse um mensageiro, vamos dizer assim. Então, é ele quem faz o controle de tudo e tudo passa por ele. Quando você quer falar com um Node, por exemplo, você manda uma requisição para o API Server e ele vai falar com o Node. Então, quando um componente, qualquer componente queira falar com o outro, ele sempre vai passar pelo API Server, ok? Porque ele é o único componente que fala com todos os outros diretamente. O próximo é o Scheduler. O Scheduler é quem decide em qual node colocar o pod. Então, ele é o responsável por decidir qual node é melhor para que ele pode rodar. O próximo que a gente tem aí é o nosso Kube Controller ou Controller Manager. O Controller Manager, ele executa diversos controllers. Então, ele vai rodar vários controladores e cada um vai ser responsável por observar o estado atual do cluster e garantir que ele esteja igual ao estado desejado. Então, ele fica ali monitorando, corrigindo e ajustando tudo ao mesmo tempo. E por último, a gente tem o Cloud Controller, que é quem faz a ponte entre o cluster e o provedor de nuvem. Então, por exemplo, quando você cria um service do tipo load balancer, esse Cloud Controller ele vai falar com a API da AWS, por exemplo, para ele criar um load balancer lá, ok? Agora que a gente falou sobre o Control Plane, a gente vai falar sobre o Data Plane, que é a nossa parte prática, é o nosso corpo, certo? Então, o primeiro que a gente tem aí são os nodes. Os nodes é onde os Kubernetes realmente executam os pods. Eles são as máquinas que executam os containers. Cada node contém os componentes necessários para rodar os pods, receber instruções do control plane e manter a comunicação com o cluster, ok? O próximo que a gente tem aí é o kubelet. O kubelet, ele é o principal agente dentro de cada node. Ele garante que os pods e containers eles estejam funcionando conforme o control plane determinou. Então, ele sempre vai estar monitorando tudo ali e vai reportar tudo para o control plane, ok? E por último, a gente tem aí o Kube Proxy. O Kube Proxy, ele é um serviço que roda dentro de cada node e ele cuida das regras de rede. Então, ele vai criar e gerenciar as regras que permitem que os pods, services e os nodes eles consigam se comunicar corretamente. Então, sem o Kube Proxy, o cluster ele já não teria uma comunicação interna funcional. Então, agora que a gente viu toda essa parte teórica, desde o que são os Kubernetes até a arquitetura deles, vamos ver um pouquinho como ele funciona na prática. E agora nós vamos configurar os nossos workers, né? E atribuir funções a ele. Então, com o arquivo do Nginx que a gente tem aqui, que a gente tem tanto o deployment quanto o service, nós vamos utilizar esses dois arquivos que têm uma estrutura um pouco parecida com o de criação do cluster. A gente pode ver ali o API version, o tipo dele que é do tipo deployment, o nome dele, o número de réplicas. Conseguimos ver o metadata, informações adicionais, né? Aí sobre o container a gente consegue ver ali o nome, a imagem, qual nó a gente quer utilizar em específico. Não necessariamente precisa dele, mas a gente está atribuindo ele a um nó específico aqui. E a gente dá aqui, o Nginx Service. Ele vai ter uma cara um pouco parecida também. E ele vai estar dizendo as informações sobre as portas, né, que é a nossa informação principal, qual porta ele vai estar rodando e tudo mais. Mas ele é uma estrutura bem parecida. E aí, nós vamos utilizar um comando que vai ser o kubectl apply, que ele basicamente vai pegar algum arquivo .yml e vai ler e vai
executar ele. Então a gente vai executar o deployment aqui. Opa! Ah, tá. Faltou o traço F, kubectl, apply, traço F, xDeployment, kubectl, apply, traço F, service. Certo? Os dois criados. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Rendal. Então, Rendal, deployment. Aqui, nosso deployment bem parecido. Que ele tem quase todas as mesmas informações, né? Como o seletor, o metadata para informações adicionais, o containers, informações container com a imagem, que tipo que ele quer, tipo deployment, a versão da API e qual nó ele quer selecionar em específico. Vamos consultar aqui o nosso service. E aqui ele vai ter quase a mesma estrutura que o do Nginx, dizendo que ele é o tipo service, o nome dele, as portas, as principais portas, né, que a gente tem ali. E é isso. Ele é bem parecido, mesma informação e os mesmos comandos. kubectl, apply, traço F, down, deployment, kubectl, apply. Certo? Bem, após a configuração desses dois nós, a gente consegue consultar, né, nossos pods que foram criados utilizando kubectl, get pods, traço para trazer mais informações, wide. E aqui ele já mostra aqui as informações dos nossos dois worker funcionando. Aqui, ó, os nossos dois nós com os nossos IPs. Então ele está funcionando exatamente como deveria funcionar. A gente conseguiu pegar duas aplicações. Essas duas aplicações elas já estão hospedadas, ela já está pegando do próprio Docker Hub. Então é um pouco mais fácil da gente criar aqui, mas a gente pode utilizar o Kubernetes e criar nossas próprias aplicações. É um pouco mais trabalhoso, mas a lógica é a mesma. A gente consegue orquestrar tudo isso da melhor forma possível. Agora vindo aqui no nosso navegador, localhost 3080, se eu não estou enganado, e aqui a gente consegue ver nosso Nginx rodando bonitinho. Localhost 3090. Aqui não tá aqui com as coisinhas, mas cadê? Aqui, enfim. Aqui, tudo rodando bonitinho. Aqui, ó, nossa dashboard. Só pra gente conseguir ver. Teste, save. Opa. Localhost 3080. Localhost 30.000, né? E aí, ó, rodando bonitinho os nossos workers e tudo funcionando. Agora, caso eu queira deletar, né, nosso cluster, é só dar um kind delete cluster. Fazendo isso, kind get clusters. Aí, ó. Não encontrado, vamos atualizar. Não encontrou mais. Vamos atualizar aqui novamente. Não encontra mais. Bem, é isso. Nós vimos como criar um cluster com 3 workers, como etiquetá-los, colocamos para rodar e testamos aqui, funcionando tudo bonitinho. E é isso, e até mais.